E acho que uma coisa mais interessante ainda é que o exato lugar onde a personagem Offred se ajoelha é o lugar onde o Martin Luther King tinha feito o discurso do Eu Tenho um Sonho. Sejam bem-vindos de novo ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente falar da nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim vocês ficam sabendo sempre quando tem um vídeo novo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre The Handmaid's Tale, o conto da Aya, que foi produzido nos Estados Unidos pelo canal de streaming Hulu e que aqui no Brasil está disponível pelo Globoplay. E é tanta curiosidade que foi até difícil eu fazer um filtro para caber nesses poucos minutos que eu tenho nesse vídeo. No conto da Aya, a personagem interpretada pela Elisabeth Moss é separada do marido e da filha depois que os Estados Unidos se transformam no regime totalitário da República de Gilead. Ela então passa a se chamar Offred. Esse novo regime é formado por castas, nas quais as mulheres não têm permissão para trabalhar, ter bens ou até mesmo ler. A protagonista se torna uma aia, que forma um pequeno grupo de mulheres férteis e que por esse motivo tem como único objetivo conceber os filhos dos líderes do regime. A série já tem 3 temporadas, as 3 disponíveis aqui no Brasil pela Globoplay. Em julho do ano passado foi confirmada uma 4ª temporada para a série e em março desse ano as gravações começaram. Só que por causa da pandemia teve que ser adiada e em agosto desse ano, ou seja, no mês passado, toda a produção ficou isolada para que as gravações fossem retomadas em setembro desse ano. A primeira temporada da série é baseada no livro de mesmo nome da Margaret Atwood e apesar dela estar envolvida nas 3 temporadas da série, só a primeira é baseada no livro. E essa não é a primeira adaptação que o livro ganha. Na verdade, em 1990 foi feito um filme de mesmo nome, só que ele não fez tanto sucesso. Foi só quando a série foi lançada em 2017 que a procura por esse filme aumentou e teve cinéfilo inclusive que queria pagar $100 para ter uma cópia desse filme. A autora disse que para fazer a história, ela se baseou tanto em passagens bíblicas quanto em eventos históricos. 2 personagens bíblicos em que o livro se baseia são Jacó e a sua esposa Raquel, que era estéril. Então, ela oferece uma das suas servas, a Bila, para que o Jacó possa ter um filho. E uma outra referência é o próprio nome Gilead, que na Bíblia é citado diversas vezes, começando pelo livro Gênesis, e que é descrito como uma região montanhosa ao leste do Rio Jordão. E uma outra referência da autora também é o livro 1984 do George Orwell. Tanto no livro quanto na série, os nomes das aias começam com a palavra of, que quer dizer pertencente a alguém. Então, no caso da Offred, quer dizer que ela pertence ao Fred, ao comandante Fred. Esse, inclusive, era para ser o nome do livro, que além de trazer a ideia de que ela pertence ao Fred, também lembra a palavra offered, que quer dizer ofertada. O Hulu encomendou a primeira temporada da série em abril de 2016 e a Margaret Atwood, autora do livro, ela participa como produtora e consultora, dando ali uns feedbacks para os roteiristas de como que o livro dela poderia se expandir e modernizar. Além disso, ela dá uma palhinha como atriz, ela participa do episódio piloto em que ela dá um tapa na cara da Offred, literalmente, quando a personagem se recusa a participar de um círculo das aias. A série foi quase totalmente gravada no Canadá, o que não deixa de ser um pouquinho irônico, porque tanto no livro quanto na série, o Canadá é para onde as pessoas fogem do regime totalitário de Gilead. E uma curiosidade bem interessante também é que a Reed Morano, que é a diretora dos 3 primeiros episódios da série, também dirigiu um dos clipes da Beyoncé para o álbum visual dela, o Lemonade. No elenco principal, a gente tem a Elisabeth Moss no papel da Offred e ela também é a produtora da série. A atriz preferiu gravar cenas sem maquiagem para que a personagem dela ficasse o mais natural possível. Além disso, nas narrações em voiceovers que são colocadas no pós-produção, ao invés de ler, a atriz preferiu decorar e falar de cabeça durante a gravação da cena, para que ela exprimisse o melhor possível o sentimento que a personagem dela estava naquele momento. E uma outra coisa
coisa super interessante é que a Offred, assim como todas as aias, levam um número na orelha, um número de marcação. E no caso da Offred é o 1985, que é o ano em que o livro foi publicado. O Joseph Fiennes interpreta o comandante Fred e ele disse que a mulher dele na vida real prefere não ver a série, porque ali tem cenas bem pesadas. Inclusive, o ator se negou a fazer uma das cenas em que ele estupraria a própria mulher, a Serena, interpretada pela atriz Yvonne Strahovski. O casal, no livro, ele é um pouco mais velho do que na série, mas o produtor, o Bruce Miller, disse que ele queria que a idade da Offred e da Serena fossem mais próximas para que os dois tivessem uma competição direta. A tia Lydia é interpretada pela atriz Anne Dowd, que na época estava gravando um filme quando recebeu a notícia do empresário dela e o roteiro do conto da Aya. Ela deu uma lida no roteiro e ficou tão empolgada que topou na hora fazer esse papel. As tias são outra caça dentro do sistema de Gilead, que são responsáveis por ensinar as aias como elas devem se portar dentro da casa dos comandantes. A história dessa personagem é contada em mais detalhe na terceira temporada e a Margaret Atwood, no ano passado, lançou o livro Os Testamentos, que conta a história de Gilead através dos olhos da tia Lydia. E, gente, os figurinos e o conto da Aya são um capítulo à parte nesse episódio do Backstage. Tanto o vermelho da roupa das aias quanto o azul da roupa das esposas dos comandantes são referências a dois personagens bíblicos. O vermelho representa o pecado de Maria Madalena, enquanto que o azul representa a pureza da Virgem Maria. E para se assegurar que o vermelho chamaria bem atenção na cena, nos primeiros episódios não podia ter nenhum traço vermelho nos cenários da série. Além disso, as roupas das aias foram feitas de forma que não pudesse ter nenhum botão e nenhum zíper. Assim, os designers de figurino queriam que os personagens se sentissem presas àquele papel. Já os chapéus brancos que as aias utilizam também são chamados de asas e eles foram inspirados num rótulo de produto de limpeza que a autora do livro, a Margaret Atwood, falou que deixava ela assustada quando ela era criança. E os produtores falaram que esses chapéus são tão delicados que eles têm que manter um estoque porque eles têm que trocar de tempos em tempos para cada personagem. Já as roupas utilizadas pelas mulheres que ficam nas colônias, que são os campos de concentração, foram inspiradas num quadro de Van Gogh. E atrás dessas roupas tem um círculo simbolizando o número 0, que é o valor que Gilead dava a essas mulheres. E esse círculo foi inspirado numa foto que a designer de produção viu, que retratava garotas Amish andando pela praia. Uma outra forma que tanto o livro quanto a série mostram a opressão à mulher é no mercado onde as aias vão comprar os mantimentos. Como nenhuma mulher em Gilead pode ler, todos os rótulos de produtos só têm desenhos. Na verdade, uma coisa bem interessante é que na primeira temporada, como o poder de Gilead ainda está se consolidando, ainda dá para ver um texto ou outro nos rótulos. Só que a partir da segunda temporada, o texto é tirado completamente. E para fazer esses rótulos deu um trabalhão para os designers de set. Uma das cenas mais grandiosas da série foi de fato filmada em Washington, entre o Memorial Lincoln e o Monumento Washington. Ali foram chamadas 200 mulheres para serem figurantes, para serem aias, e no pós-produção elas foram multiplicadas para tomar todo aquele espaço. Um detalhe interessante é que o monumento de Washington foi transformado depois digitalmente em uma cruz. E acho que uma coisa mais interessante ainda é que o exato lugar onde a personagem Offred se ajoelha é o lugar onde o Martin Luther King tinha feito o discurso do Eu Tenho um Sonho. Já a casa do Fred e da Serena é um dos únicos lugares de Gilead em que ainda podem ser encontradas obras de arte. Isso é na verdade uma referência não tão explícita ao nazismo. Assim como os nazistas roubaram obras de arte dos judeus, as obras que estão ali na casa dos Waterford foram roubadas na ficção do Museu de Arte de Boston. Elas na realidade são cópias de obras que hoje de fato estão sendo expostas nesse museu. A série foi lançada em abril de 2017 e foi um baita de um sucesso. Na verdade foi tanto sucesso de público que chegaram a inventar fantasia de Halloween da roupa das aias. No Rotten Tomatoes ela tá com uma nota de 88% e no Metacritic de 86%.
No Globo de Ouro de 2018, a série ganhou o prêmio de melhor série de drama e a Elisabeth Moss ganhou o prêmio de melhor atriz. No Emmy de 2017, O Conto da Aia se tornou a primeira série de uma plataforma de streaming a ganhar o prêmio de melhor série de drama. Nesse mesmo ano, a Reed Romano ganhou o prêmio de melhor direção e a Elisabeth Moss ganhou o prêmio de melhor atriz. No Emmy desse ano, O Conto da Aia está indicado a melhor série de drama. A Samira Wiley está indicada a melhor atriz coadjuvante e o Bradley Whitford está indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante. Pessoal, chego aqui ao final de mais um episódio do Backstage e se você ainda não assistiu o Conto da Aia, corre porque a série é muito boa. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!